E o Repórter Maranhão começa hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de São Luís. De acordo com as regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, as entrevistas terão duração de 18 minutos, 30 segundos para a pergunta e 1,5 minuto para a resposta. Os temas que poderão ser abordados são cultura, infraestrutura, cidadania, saúde, educação, mobilidade, pergunta livre, Meu Cotidiano, que conta com a participação do telespectador e que pode ser sorteado mais de uma vez, a pergunta do adversário e o plano de gestão. Este último tema é obrigatório. O entrevistado de hoje é Gilmar dos Anjos, candidato a vice-prefeito de Eduardo Braide, da coligação São Luís Tem Jeito. O tempo da entrevista começa a contar a partir da primeira pergunta, que será sorteada agora. Vamos começar com a pergunta livre. A pergunta livre é a seguinte: a cidade tem sido alvo de ataques de facções criminosas, ônibus e escolas já foram incendiados, assim como caminhões de coleta de lixo e veículos de empresas prestadoras de serviços básicos. Candidato, sabemos que a segurança é um papel do Estado, mas como o município pode colaborar para minimizar essa situação? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Ali. Boa tarde aos telespectadores que estão nos vendo. Nós temos no nosso programa de governo, Edmilson, dois temas fundamentais que focam nessa situação. O primeiro, que é os postos avançados de segurança. Esse é um programa em que a prefeitura entra com o terreno e com o posto, com o local, e o Estado entra com o efetivo de policiais militares e o governo federal entra com o material de apoio administrativo. Nós queremos fazer com isso, deslocar o policiamento que estão dentro dos quartéis para os bairros, para as comunidades. E fazendo isso em parceria com o governo do Estado e em parceria com o governo federal. Ok, vamos a outra pergunta. É Meu Cotidiano. Meu Cotidiano conta com a participação do telespectador. Vamos ver a pergunta. Todos sabemos que a cultura da nossa cidade continua desvalorizada e o turismo sofre com isso. Como o senhor pretende revitalizar a cultura? Depois de 4 anos de gestão, nada foi feito para mudar e atrair novos investimentos, novos turistas. E nossa cidade, com uma cultura tão rica, acabou sendo desvalorizada. O que o senhor pretende fazer para mudar esse quadro? Meu amigo eleitor, essa pergunta é muito oportuna. De fato, a cultura em São Luís, ela está em decadência, mas nós temos um programa, no nosso programa de governo, a proposta de cultura o ano inteiro. E nesse programa de governo que nós temos, que é esse que eu apresento a vocês, que vocês podem passar lá no nosso comitê e pegar ou então com a nossa equipe que está trabalhando diuturnamente nas ruas encaminhadas. Pois bem, o que consta nesse programa? A priori, ele vai buscar valorizar os artistas da terra, fazer os devidos repasses, as brincadeiras e levar todas elas aos bairros. Não é um programa que foca numa cultura só sazonalmente. Ele foca numa proposta de cultura e turismo para o ano inteiro. Como nós vamos fazer isso? Por exemplo, nós temos uma proposta de parceria, e temos certeza que dá certo, porque aconteceu em Salvador, o carnaval foi feito em Salvador quando o prefeito de lá assumiu. Quando o prefeito assumiu, ele fez o carnaval em parceria com a empresa privada. Tá? A empresa privada bancou o carnaval, vendeu os seus produtos e fez sua divulgação. E a prefeitura não gastou absolutamente nada e fez-se um carnaval de qualidade. Enquanto aqui, a gente viu que o carnaval foi um fiasco. Mas aí, quando a gente fala dos carros-chefes de cultura aqui do nosso estado, que é São João e Carnaval, pode ser que essa parceria dê certo. Mas como fomentar também as outras manifestações culturais que estão um pouco afastadas do grande público? Além do cacuriá, além do tambor de crioula, como é que vai também acontecer essa fomentação dessa cultura? Então, Eli, nós temos aí uma abertura de diálogo direto com os representantes da cultura do nosso município e pretendemos com isso honrar com os compromissos
que os bois, o grupo de matraca, o tambor de crioula faz com a prefeitura e fazer os repasses a tempo hábil para que isso possa acontecer naturalmente. Ok, então vamos passar para o próximo tema. Vamos a mais uma participação do telespectador com o Meu Cotidiano. Queria saber o que com o seu vice tem para fazer para melhorar a acessibilidade na cidade e fazer com que isso realmente seja uma realidade, porque a gente vê por aí que não é nada disso que acontece. Tem ônibus que não funciona e a gente depende da boa vontade dos outros para poder subir no ônibus. Então a telespectadora fala mais da acessibilidade na cidade e também principalmente nos ônibus, com relação aos elevadores. Como é que vai ficar essa questão também para que essa acessibilidade seja garantida? Tá. No nosso programa de governo, nós temos uma proposta que é essa proposta de acesso livre e caminho livre para buscar essa acessibilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Nós tínhamos na nossa chapa, como candidato a vereador, um cidadão chamado Carlivan, nosso parceiro, companheiro, junto com a Maria, e que nós sentamos e discutimos diversos projetos para aumentar a acessibilidade, que de fato em São Luís, não só em São Luís, mas em regra geral, mas São Luís em particular, essa acessibilidade ela não é coerente. Qual é a proposta que nós temos para isso? Qual é a proposta? Fiscalizar e ampliar o número de ônibus que tem o elevador, a seguir e concluir com a lei das calçadas, porque a lei das calçadas permita o deslocamento, fazer as rampas nos locais adequados, usar os semáforos que permitam essa acessibilidade. Então, o nosso projeto é, junto com a comunidade que precisa dessa acessibilidade, discutir e ampliar e aplicar esses projetos que já estão no nosso programa de governo. Vamos a mais um tema. Saúde. Bom, candidato, no tema saúde a gente pode falar das doenças como dengue e zika, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se transformou uma febre, infelizmente, no país inteiro. É preciso investir em tecnologia e não só nos paliativos que a gente vê atualmente. Existem exemplos de cidades que já estão utilizando mosquitos geneticamente modificados para ajudar no combate ao Aedes aegypti, por exemplo. Como a sua gestão pretende tratar esse problema que já é considerado de saúde pública? Pois bem, Eli, a questão da saúde e a questão dessas endemias, ela não é uma questão pontual, não é uma questão de São Luís, é uma questão nacional. Nós temos como projeto aumentar o número de equipes que fazem esse trabalho da família, que nós temos hoje 80 famílias, nós temos um teto até 500 equipes para fazer esse trabalho da saúde preventiva. Nada melhor do que isso, fazer essa prevenção. Mas aí essa questão do mosquito, essa questão do Aedes aegypti, você tem que bater no foco. Você tem que diminuir esses focos. Como é que a gente vai diminuir esses focos? Nós temos o programa Praia Limpas, nós temos um programa de equipes que fazem a verificação de como estão os logradouros, os tanques, visitando as casas. Nós precisamos ampliar o número de pessoas que desempenham esse papel, que se não houver como ele se reproduzir, não tem como ele estar picando de ninguém. Como é que fica a questão também da parceria com a população? Porque a gente sabe que esse trabalho só funciona se a população também estiver consciente do seu papel. Como é que vocês estão pensando nisso também? Ali hoje a gente anda em todos os bairros e a gente percebe que o eleitor, que a população está cansada de ver o gestor não fazer nada. E quando ele se coloca à disposição de mudança e verifica que nosso programa de governo estabelece a possibilidade dessa mudança e nós temos certeza disso, eles apoiam e estão com a gente, sentam com a gente, andam com a gente e certamente a população vai estar conosco porque é um problema de ordem pública. Existe também a questão do lixo na cidade que acaba diretamente refletindo nessa falta de saúde, principalmente no caso do Aedes aegypti, que a gente sabe que se reproduz até numa casca de ovo. Como é que fica também essa questão da preocupação do lixo na cidade? Nós temos um programa, no nosso programa de governo também, a proposta de São Luís Limpa e Praias Limpas. Nessa proposta, nós estamos juntamente com
uma secretaria, que a gente quer considerar uma secretaria de saneamento básico, que busque as melhoras no sentido de não permitir que esses locais, que esse lixo se aglomere em locais inadequados e que estabeleça pontos de foco do mosquito. Tem também a questão do abastecimento da água aqui em São Luís, que é um dia sim, um dia não, é alternado. Isso daí também ajuda a proliferação do mosquito da dengue, já que a população começa a armazenar de forma inadequada o líquido tão precioso para poder sobreviver. Volto a falar, Edmilson, nessa proposta que nós temos, vamos já instituir de imediato o Programa Municipal de Saneamento Básico. Nesse programa municipal nós fazemos parcerias com a CAEMA, parcerias com o próprio governo federal e buscamos, através desse o Plano Municipal de Saneamento Básico, recursos para melhorar essa estrutura para que não venha permitir que esse lixo se acumule, que essa água fique empoçada, que esse mosquito consiga se proliferar nessa região, inclusive com valores vindos de bancos internacionais, do BID, entre outros, que a gente pretende trazer como parceiros através desse programa, que é o Programa Municipal de Saneamento Básico, que já deveria ter sido aprovado, que se não foi aprovado até agora, ele deveria ter sido aprovado e temos tão somente apenas, até dezembro para aprovar. Caso isso não aconteça, a gente vai perder recursos que poderiam estar nos ajudando a combater essa situação. Ok, vamos para o próximo tema. O próximo tema é cidadania. Olha, nós temos uma parcela significativa da população que não tem conhecimento dos seus direitos, como saúde, educação, segurança, e não sabe a quem recorrer para garantir. Como o poder municipal vai amparar essas pessoas, candidato? Eu até complemento, candidato, por exemplo, na questão do DPVAT, que todo mundo tem direito caso seja vítima de acidente de trânsito, mas muita gente não sabe nem a quem recorrer. Como é que o município pode orientar essas pessoas para que sejam garantidos os direitos? Eli, quanto ao DPVAT, é uma situação mais a nível nacional. É uma situação mais a nível nacional. Foi só, na verdade, um exemplo para o senhor saber que as pessoas têm direitos, mas não sabem nem a quem recorrer. Entendi. Mas quanto à questão municipal, essa questão da cidadania, nós temos aí como proposta, e essa é uma proposta fundamental, que nós temos certeza que vai acabar com essa situação, uma secretaria adjunta de conversa com a comunidade. É uma secretaria que vai estar junto à CEMED. Essa secretaria ela vai fazer o link entre a comunidade, a educação e o gestor. É a secretaria adjunta à CEMED. Vai operar exatamente com esse viés de estabelecer o diálogo entre a população e o gestor. Nós temos como meta e prioridade ter sempre o diálogo com todas as categorias do município. Não queremos aqui tomar decisões que não sejam, antes de mais nada, conversada, idealizada e discutida com toda a gama da população. O senhor já falou aí de formar 2 secretarias a mais. Isso, de alguma forma, não vai poder onerar o município, já que o senhor está falando de mais secretarias do que as já existem para poder fazer valer o direito da população? Não, porque ela é uma secretaria adjunta, ela é ligada à CEMED, é uma secretaria auxiliar para desempenhar esse papel específico que é o diálogo com a comunidade. É uma espécie de ouvidoria? É uma espécie de ouvidoria, onde a função principal dela, nós não vamos criar uma nova secretaria, nós vamos fazer o quê? Junto à CEMED, tirar um grupo de pessoas que estão diretamente ligadas a essa questão da cidadania, que já tem experiência, servidores públicos do próprio município, que já tem um cabedal para trabalhar com tudo isso, e discutir toda essa seara da cidadania com eles e, por sua vez, tomar as atitudes cabíveis em cada situação. Vamos a mais uma pergunta. O tema é infraestrutura. Candidato, as pessoas contempladas com programas habitacionais, como Minha Casa, Minha Vida, elas têm reclamado da falta de infraestrutura dos locais. As casas são construídas em locais distantes, onde não há postos de saúde, onde não há escolas, onde não há creche.
como garantir a contrapartida da Prefeitura para atender essa demanda da população? Muito bom. Eli, é engraçado que essas perguntas que me chegaram todas constam no nosso plano de governo, no nosso projeto de trabalho, tá? Que nós vamos executar a partir de janeiro. Mas vamos nos ater à sua pergunta. Pois bem, o que acontece no programa de governo, do programa da Minha Casa Minha Vida junto à Caixa Econômica, é que o governo federal, e por si só o governo federal fornece as casas, mas a Prefeitura tem uma contrapartida, que é uma matriz de responsabilidade. O que seria isso, Gilmar? Essa matriz de responsabilidade é a Prefeitura oferecendo transporte, oferecendo saneamento básico, oferecendo os outros itens necessários para que você consiga morar em algum local. Olha, veja só, tem muita gente que recebe uma casa do programa Minha Casa e Minha Vida, mas não se desloca para lá, não vai morar lá. Por quê? Porque lá não tem transporte, porque lá não tem um supermercado, porque lá não tem infraestrutura, tá? Só tem a casa, só o prédio. E não tem como a gente sobreviver só no prédio. Então, o que a Prefeitura vai fazer? Através, juntamente com a Caixa Econômica e servidores afins, nessas áreas afins, eles vão montar uma estrutura para dar essa matriz de referência para que, de fato, esse projeto possa acontecer. Porque é um projeto em parceria do governo federal com a Prefeitura Municipal, onde o governo entra com as casas e a Prefeitura tem a obrigação de entrar com a matriz, porque senão não vai atender a necessidade daquele povo que vai morar naquela área. Candidato, nós teríamos a pergunta do adversário, que seria um outro tema a ser discutido, mas o assessor do candidato Edivaldo Holanda Júnior e do Júlio Pinheiro informou que os candidatos eles não fariam as perguntas nem para o senhor, nem para o Eduardo Braide. Então, a gente deixa aqui mais um tempo para o senhor falar do plano de gestão. Então, eu me direciono agora aos telespectadores. Nós temos realmente um plano de gestão municipal e este plano, ele contempla 33 itens, mas é um plano aberto à comunidade, é um plano que nós temos como base para a nossa candidatura. No entanto, nós não deixamos nenhuma uma porta fechada no sentido de garantir que você, telespectador, possa entrar em contato e, por seu contato, a gente acrescentar ou retirar alguma coisa que não seja viável. Então, eu queria pedir agora a todos vocês que acreditem, assim como nós acreditamos, que São Luís tem jeito. E São Luís tem jeito, e esse jeito de São Luís é 33. O senhor dá até um tempinho, se o senhor gostaria. Eu fiquei até um pouco triste por não saber qual seria a pergunta que o candidato teria, mas, de fato, o que nós queremos dizer é que o nosso programa de governo existe, tá? Que nós estamos abertos à comunicação, que nós estamos prontos para os desafios e que, a partir de janeiro, pode ter certeza, senhores eleitores, que, com fé em Deus e com o voto de vocês, nós vamos estar prontos a governar São Luís, porque sabemos que São Luís tem jeito. Ainda tem uns 30 segundinhos, eu gostaria ainda de aproveitar. Tá bom. Então, muito obrigado, candidato, pela sua presença.